O Casares deu algumas entrevistas hoje, durante a tarde, uma para o GE, outra para a ESPN. E aí, a primeira coisa que eu queria falar, ele deu essa aspas aqui para a entrevista do GE, né? Que ele garantiu que o São Paulo não vai ficar sem o Murumbis numa eventual semifinal, tá? Por que que tem todo esse debate? Para vocês entenderem. Até só vou colocar a imagem do Casares aqui na tela. Mas para a galera entender um pouco, o São Paulo alugou o Murumbis no acordo que tem com a empresa que traz esses shows internacionais. Vai ter o show do Imagine Dragons aqui no Murumbis. E se o São Paulo passar da LDU e pegar o River Plate, o São Paulo pode bater a data do jogo com a data do show, né? Ou ficar muito próximo. O São Paulo só não teria esse problema se passasse e pegasse o Palmeiras, que o primeiro jogo é no Murumbis. E aí, Felipão, eu te pergunto, poderia ter pensado nisso antes de fechar esse acordo, né? Poderiam ter visto a data ali e falado, ó, coloca o show ali para uma data mais depois, né? Ele garantiu, então algum acordo, às vezes eles podem ter visto isso e algum acordo tem, mas com certeza não será a capacidade máxima do Murumbis, né? O que é muito preocupante para uma eventual semifinal. Isso é muito ruim, né, Léo? Muito ruim. Claro, precisa pensar primeiro no, na LDU, depois pensar em semifinal. Mas, cara, isso é muito ruim para o São Paulo, é muito ruim para o torcedor. Falaram até em possibilidade de jogar isso a partida do Maracanã, que eu acho uma idiotice completa jogar a partida do Maracanã. Mas, cara, se assinou o contrato, não tem o que fazer, ok. Vamos para o Morumbi com um público reduzido. Mas aí faz um preço um pouco melhor, né? Para ter uma torcida que cante de fato. Porque uma possibilidade muito grande de acontecer isso, por exemplo, agora, na Libertadores, é do São Paulo ter um Morumbi calado, um Morumbi de teatro por ser uma. E não julgo, pô, o poder aquisitivo de quem canta mais é um pouco menor e tudo mais. E a gente sabe que isso acontece. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, a atmosfera não foi a mesma de uma partida de Libertadores, pelo valor do jogo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, não foi a mesma atmosfera de uma partida de uma noite de Libertadores em que o ingresso está mais acessível para o torcedor. Então, faz uma promoção, ainda mais que vai ter público reduzido, para ter um público no Morumbi que cante os 90 minutos e que faça o caldeirão dentro do estádio do São Paulo. Questão de valor de ingressos, cara, acho que a gente já comentou bastante em outras ocasiões, mas é uma vergonha o que o São Paulo fez. O que o São Paulo faz com o seu torcedor é uma vergonha, cara, é um absurdo o São Paulino pagar sócio torcedor e em todos os jogos, por exemplo, o sócio diamante, que paga R$ 250 por mês, o cara tem topo, ele muito provavelmente fechou o sócio diamante pelo incentivo de ser 30 centavos por jogo. Obviamente é isso. E aí, na partida, quando chega no filé mignon, quando chega na carne boa, vão e diminuem o seu incentivo, né? Diminuem o seu desconto. Pagou 60. Eu, por exemplo, sou de sócio diamante, paguei R$ 60 na arquibancada azul. Acho que esse não é nem o problema maior. Acho que o problema maior talvez seja os convidados, né? Você paga lá uma parcela de É isso. uma taxa de R$ 35 para você conseguir comprar meia em todos os seus convidados, e aí você está comprando por 80% do valor. Tem um amigo meu que divide sócio com o pai é o dono do sócio, é o titular, ele é convidado, tá pagando R$ 300 para ir no jogo. É um absurdo, é um absurdo. O São Paulo maltrata o seu torcedor, maltrata o seu sócio torcedor, que é o cara que banca, compra a camisa oficial, tá lá todo jogo. Isso é um absurdo, Léo. Pegando o seu gancho, Felipão, e aí trazendo isso para mostrar como que essa gestão trata tudo, não só o São Paulino, mas tudo que envolve as decisões deles, eu acho que não passa na cabeça deles a questão do seguinte: pô, eu tenho um plano de sócio-torcedor que é caro, que é ineficiente. Eu tive um problema do sócio-torcedor na pandemia, que eu comprei aquele carnê de ingressos da Libertadores, eles não estornaram o valor. Depois eles prometeram que esse valor seria revertido para outros jogos. Foi revertido até certo ponto, depois
dos outros jogos eles acabaram não abonando e simplesmente renovaram o meu plano anualmente sem eu pedir nada. E é uma prática comum no sócio torcedor. Foi assim, automático, renovou e acabou, e é isso. E aí eu cancelei o plano e fiquei com uma dívida ativa dentro do plano. E aí, pegando esse gancho de tudo que o Felipe falou, até passando para a Van, cara, a torcida organizada consegue liberar o ingresso para o jogo contra a LDU mediante um pagamento de uma venda casada, né? Você comprando o jogo do Botafogo, você garantiria ingresso para o jogo da LDU. E o São Paulo não tinha nem aberto ainda o check-in para sócio torcedor que paga R$ 300, aí, como é o caso do Felipão, no sócio diamante, e por aí vai, né? Cada plano tem o seu valor. Não seria um caso de verdade para realmente uma. Já que ele deu duas entrevistas para dois grandes veículos hoje, uma posição em relação a isso, um pedido de desculpa, uma posição firme. Não, essa cota que eles estão vendendo é a cota deles. Cara, que seja, eu acho, e a minha visão, como presidente do São Paulo, o mínimo era um posicionamento. Se não quer numa entrevista, um posicionamento nas redes sociais. Não dá. Aí é muita patifaria com o torcedor do São Paulo. Eu acho que assim, né? Nós, como torcedores, é a gente que. Eu achei muito, muito boa a fala do Fê, porque assim, tem muitas pessoas que pensam dentro da própria bolha, sabe? Quando vão falar sobre lance de ingressos. Tipo, eu consegui o meu ingresso, eu paguei tanto e não ligo, então não tô nem aí pros outros. Cara, não, a gente tem que pensar no todo. A gente tem que pensar na torcida. A torcida do São Paulo é tão ampla, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado de pensar em quem vai conseguir estar no estádio. Tem que ser um valor acessível, sim. É uma coisa que eu não vou citar quem eu acho que falou aqui em algum dos nossos programas, mas alguém citou. Se o São Paulo depender de bilheteria para trazer jogador, para fazer alguma coisa, então a gente está muito ruim mesmo. Então, acho que envolve muitas questões. Primeiro que o torcedor merecia ser premiado num jogo como esse, deveria ser reconhecido. O sócio torcedor, por investir um pouco mais, realmente, né, por investir por mês ali, por estar ajudando o clube, precisa ter esse reconhecimento, tem todo o lance de cronograma de vendas, essa coisa toda é muito importante. E também o seu torcedor comum, né, que a gente fala, o público geral, né, que pode ir lá e conseguir ir para o estádio, porque esse que representa realmente a torcida. E a gente não está vendo realmente esse respeito, essa consideração pelos torcedores, porque, assim, valores realmente absurdos que foram comercializados nessas quartas, né, de final da Libertadores. Imagina da semi. Então, acho que tudo bem. Eu acho que tem que ter uma organização e um equilíbrio em relação a isso. Mas a gente tem que lembrar que futebol é do povo, futebol a gente tem para chamar a torcida, né? O São Paulo, time do povo, né? Que a gente vem falando isso há muito tempo. Isso precisa ser uma verdade. Isso não pode ser apenas um discurso falado, mas na prática, quando for comercializar ingressos, independente da competição, isso precisa ser colocado em prática. Tudo bem acontecer um aumento, talvez, porque a gente entende o apelo dessa partida, mas é como eu disse, tem que existir um equilíbrio entre o lance de talvez fazer um aumento, mas também respeitar a torcida e fazer isso de maneira organizada. E assim, outro ponto é em relação à postura, posicionamento da diretoria do São Paulo. Tem que realmente se posicionar, o que a gente pede sempre transparência aqui em relação a todos os assuntos, para falar sobre isso também. É que assim, é difícil, porque a gente sabe que independente do valor que se colocar, vai acabar vendendo. Então, assim, vai vender. Então, isso a gente tenta às vezes, né, colocar debaixo dos panos. Mas aqui, eu acho que realmente, quando a gente vai falar de valor de ingresso, de respeito à torcida, de reconhecimento do que a torcida vem fazendo, de reconhecimento ao sócio torcedor, que também ajuda o clube ao longo de todo o ano, é um lance de sair da própria bolha e falar realmente por todos. Que eu imagino, como eu disse, né, a torcida do São Paulo em si. Muitos não vão conseguir estar ali por valor exorbitante dos ingressos, né? E eu acho que assim, não pode acontecer, Léo. A hora que eu vi o valor dos ingressos, eu fiquei assustada com determinados valores ali, sabe? É uma coisa inacreditável. E a torcida do São Paulo vem ajudando tanto o time, né? Estando ali junto em todos os momentos possíveis. O que fez no jogo contra a LDU, aquela recepção, perdão, contra o Atlético Nacional, aquela recepção incrível. Então, e vem fazendo há muito tempo, né? Não tem nem. A torcida não tem nem o que falar, a torcida não merece nada de crítica, né? E merecia esse reconhecimento, sim. E fazendo uma conta muito básica, é R$ 750 para uma família aí no jogo. Se você analisar uma família de 3 pessoas.
R$ 750. O Felipe vai com o pai dele e com o irmão, é R$ 750 se eles fossem pagar no valor E não normal. vamos exatamente por isso, Léo. Eu tive um problema com o sócio que eu dividia com meu pai, né? Ele era o Aham, titular, meu pai era o titular, eu era um dos convidados, mas eu vou em muito mais jogos do que meu pai. sim, E aí agora tava acabando nosso sócio, a gente refez o diamante no meu nome para ter eu ter o desconto, porque o de sim. 30 centavos vai direto pro CPF do titular. Mas não vamos juntos e, pô, a gente sempre vai juntos, principalmente em jogos de Libertadores, eu, meu pai e meu irmão, justamente por isso, porque, pô, ia dar R$ 760 para você ir no Morumbi, fora estacionamento, fora o que você vai comer Absurdo. depois. É R$ 1.000 para você ver um jogo de Libertadores do seu time. O que é um completo absurdo, não. Uma arquibancada num estádio que ainda bem que não é padrão FIFA, porque pelo menos aí sim que o Casares ia ficar falando, né? Porque eu acho que é essa a única possibilidade que ele tem, esse fetiche do Casares em relação à reforma do Morumbi. Eu não vejo necessidade na reforma do Morumbi, sinceramente. Não vejo, porque vai aumentar ainda mais o ingresso. R$ 300 o ingresso de arquibancada é um cúmulo do absurdo isso. É fora de propósito. Vale lembrar no jogo da Copa do Brasil, e eu não me canso de dizer, de 2023, naquele ano eu fui em vários jogos do São Paulo, não só da Copa do Brasil, e eu penei muito para conseguir ingresso, gastei uma grana que eu nem tinha na época, porque eu queria estar naquela final. E eu conheci muitas pessoas que estavam do meu lado ali, que nunca não tinham ido num jogo da temporada. Eu conversei com uma família, falei, pô, quantos jogos vocês vieram na temporada? Não, esse é o primeiro jogo. Pô, mas eu sou sócio torcedor, eu pago o sócio em dia, e eu não consegui. Não, eu entrei no site lá, estava aberto, eu comprei, né? E aí falaram que deu um problema no site, né? Um problema no site. Então, assim, por isso que o sócio torcedor de São Paulo não tem tanta adesão, porque não há um critério, não segue o critério. E aí o torcedor do São Paulo vai se afastando cada vez mais. A falácia do setor popular já não existe faz tempo, né? E aí, de acordo com a maré. Então, chegando uma quarta de final de Libertadores, coloca R$ 300, R$ 400. O clube social você aumenta de 60 mil, que eu acho que era antigamente o título, para 100 mil. E a gente vê nos bastidores do São Paulo, diretor, sócio, falando, não, agora só entra elite aqui. E é isso que eles querem, né? É cada vez mais desaproximar o São Paulino do São Paulo, para ter o poder na mão, é a única coisa que eu vejo, cara, não tem outra explicação lógica. Então, o Casares, como presidente, né, da instituição, poderia e deveria, pelo menos, dar aí alguma declaração, alguma questão em relação à venda que estava sendo feita pela torcida organizada antes de abrir o check-in para o sócio torcedor. Isso não foi feito até agora, espero que faça, né? E, aliás, né, é muito difícil a gente ver o presidente em específico, principalmente a diretoria de um modo geral, de alguma forma ajudando nessa questão de ingresso. A gente viu contra o Atlético Paranaense o perrengue que o torcedor de São Paulina foi, muita gente ficou fora do estádio porque o Petralha não liberou os 10%, e uma ação ali na Justiça do São Paulo poderia resolver essa situação ou não, mas enfim, eu senti falta de um posicionamento do Júlio Casares, mas é isso, a gente segue aqui o nosso barco e não teve esse posicionamento. E aí foi o que a gente falou, como não teve um posicionamento, cabe diversas interpretações. Só para falar sobre essa situação ainda eu vou olhar aspas dele que eu não li aqui, sobre essa situação do show, né? Ele falou o seguinte: caso aconteça de a gente avançar, não tem problema, vamos fazer o jogo no Morumbi com uma adaptação do palco e com condições para que o torcedor venha. Mas nosso foco está nas quartas de final. Ainda temos uma escada para subir alguns degraus, e subir degraus na altitude, o que é muito cansativo. Ele até brincou com a questão da altitude.